Então, pessoal, falando da nossa terceira força agora, nós vamos entrar em força magnética. É claro que a discussão que eu vou fazer aqui com vocês, como é para estudo de forças, análise dinâmica, a interação que o corpo está tendo com os outros no ambiente, a discussão que eu vou fazer sobre força magnética ela é mais simples, ela vai ser mais superficial. Tá? Quando a gente chegar em magnetismo, aí eu venho e aprofundo na discussão de força magnética, assim como eu fiz com a força elétrica quando a gente estava em eletrostática. Legal? Então, o que eu preciso saber sobre força magnética? Sobre qualquer força, a gente tem que saber basicamente três coisas, né? Quando a força vai existir? Você vai falar isso com toda a força, deixa eu vou fazer uma lavagem cerebral na cabeça. Quando, como e quando. Beleza? Vamos tentar trazer um pouco de ordem nesse caos de raciocínio nosso, né? Quanto mais padrão a gente tiver para análise, para raciocínio, mais fácil fica a compreensão. Só que o quanto aqui, eu vou deixar mais para frente. Eu até coloco as equações aqui, para quem gosta de formulário, para desencargo de consciência aqui, tá? Mas eu não vou entrar muito em alguns detalhes sobre força magnética. Então, bora lá. Quando a força magnética vai existir? A força magnética existe quando houver interação entre dois corpos magnetizados. Então, ela vai existir quando houver interação entre dois corpos magnetizados. Esses corpos magnetizados são aqueles carinhas que a gente chama de ímãs. Beleza? São os ímãs. Então, quando eu tiver dois ímãs, vou ter dois corpos magnetizados. Esses ímãs interagem sem a necessidade de contato, porque essa força é uma força de campo, e aí esses corpos vão poder se atrair ou se repelir. Beleza? Só que quando a gente fala de ímãs, eu posso ter ímãs permanentes e eu posso ter ímãs induzidos, que é um material que não está magnetizado, mas ele foi induzido a ficar magnetizado, e aí ele vai ser um ímã durante esse momento de indução. Ok? Outra coisa, o ímã, ele pode ser natural ou ele pode ser artificial. Legal? Ok? Falando dos ímãs permanentes e aquele que é encontrado naturalmente na natureza, que é aquele cinzinha que vocês costumam ver, né? Em caixas de alto-falante, ímãs de geladeira, eles são produzidos artificialmente, mas de alto-falante não. Esse ímã, ele é um óxido duplo de ferro, conhecido também como magnetita. Ok? Beleza? Todo ímã, ele vai apresentar dois polos magnéticos, que eu não vou entrar em detalhe aqui como que foi determinado, mas que todo ímã, ele vai ter dois polos magnéticos, um norte magnético e um sul magnético. Seja um ímã natural,
permanente, como a magnetita, seja ímãs induzidos. Como assim ímãs induzidos? Uma barra de ferro, ela se transforma em um ímã na presença de ímãs no espaço. Tanto é que quando você pega um alto-falante, ele atrai um prego, aquele prego que atrai o alto-falante atrai outro prego, que atrai outro prego, que atrai outro prego. Então o ferro vira um ímã na presença de outros ímãs. Então esse ferro, ele acaba trabalhando como um ímã o quê? Induzido. Legal? Ok? Quando a gente fala de ímã natural, nós estamos falando da magnetita. Mas quando eu falo de ímã artificial, eu estou falando de bobinas que passam corrente elétrica, que eu tenho cargas em movimento. Nós vamos ver mais para frente que são cargas em movimento que geram este campo elétrico. Legal? Por que eu estou falando isso? Então, quando que vai ter a força elétrica? Se eu tiver dois ímãs, um ímã, outro ímã, vai ter força elétrica? Vai, eu tenho dois ímãs permanentes que vão se interagir. Se eu tiver um ímã e um material de ferro, eles vão interagir? E se eu tiver um ímã e outro material, por exemplo, plástico ou alumínio, ele vai interagir? E se eu tiver um ímã e água? Desculpa a bagunça aqui. Eles vão se interagir? Se eu tiver um ímã, liberar espaço aqui. Apagando aqui. Se eu tiver um ímã e uma corrente elétrica, se eu tiver duas correntes elétricas, legal? Olha, o que tem de possibilidade? Porque olha só, quando que vai haver a força magnética? Quando houver interação entre dois corpos magnetizados. Então, se eu pensar em dois ímãs naturais e eu colocar dois ímãs na mesma região do espaço, eu tenho dois corpos magnetizados na região. Então, eles vão se interagir. E interagindo vai surgir neles uma força magnética. Legal? Como é que vai ser essa força magnética? Se eu tenho dois ímãs aqui, vai depender da orientação dos polos magnéticos. Se estiver voltado um para o outro, polos magnéticos iguais, esses polos vão se repelir. Então, a força gerada nestes ímãs será uma força de repulsão. É uma força repulsiva, desculpa, não é força elétrica, é força magnética. Ok? Beleza? Então, se forem meus polos, força de repulsão. Se é uma força de repulsão, qual é a direção? A reta que passa pelos dois ímãs. Sentido repulsivo. Se for polos opostos, a força gerada vai ser uma força de atração. Lembra a força elétrica, né? Cargas iguais se repelem, cargas contrárias se atraem. Polos iguais se repelem, polos contrários se atraem. Legal? Show de bola.
Agora, se eu tiver um ímã e um ferro, o ferro sempre interage com o ímã, o ferro sempre interage com o ímã e sempre gera uma força de atração. Só respondendo uma pergunta. A força exercida sobre uma bússola é a magnética? Sim. O que é a bússola? Ela nada mais é do que um ímã que pode se movimentar livremente. E em torno da Terra existe um campo magnético. Aí o campo magnético desse ímã interage com o campo magnético da Terra, sofrendo forças de atração nos polos contrários, nos polos magnéticos contrários. E aí essa bússola muda de direção de acordo com a força que ela está sofrendo naquele ponto na Terra. Legal? E com isso a gente consegue ter uma orientação de navegação, por exemplo, a partir dos polos magnéticos da Terra. Ficou claro? Beleza? A Terra é um grande ímã. Então, todo ímã que estiver sobre a Terra estará interagindo com o ímã Terra. Ok? Legal. O ferro, ele é um ímã induzido. Só que este ímã induzido, ele sempre vai ser induzido na presença de um outro ímã. Então, se eu aproximar um ímã em que o polo norte magnético dele esteja voltado para o ferro, o que acontece com o ferro? Ele orienta os polos magnéticos durante a indução dele, ele foi induzido a se magnetizar, fazendo com que do lado esquerdo fique o polo, do lado mais próximo do ímã, né, fique o polo contrário. Beleza? Se eu tivesse aproximado um ímã que fosse polo norte na esquerda, polo sul na direita aqui, este ferro teria se orientado como norte e sul. Por isso que todo ferro ele é atraído pelo ímã a partir de uma força magnética. Beleza? Porque ele se torna um ímã induzido. É só o ferro que é atraído pelo ímã? Não. Existem outras substâncias na natureza que também são atraídas. Essas substâncias que são atraídas por um ímã, nós chamamos de substâncias ferromagnéticas. Então, quando que vai haver força elétrica? Entre dois ímãs, perfeitamente. Entre um ímã e as substâncias ferromagnéticas, perfeitamente. Ok? Gerando uma força sempre atrativa. Se eu falar de um ímã, por exemplo, e um pedaço de alumínio, quando eu chego o ímã perto do alumínio, o ímã não interage com o alumínio. Então, substâncias magnéticas não interagem com todas as substâncias da natureza. Ela não interage com plástico, ela não interage com alumínio, ok? Ela não interage com madeira. Então, neste caso, as substâncias que não sofrem interação, que não vão gerar força magnética, essas substâncias são chamadas de paramagnéticas. Então, falar que tem um ímã é garantia que vai ter força magnética no espaço? Não. Eu tenho que ter interação entre dois corpos magnetizados. Pode ser dois ímãs permanentes ou um ímã e outro que ficou induzido a ser um ímã naquele período. Mas nem toda substância é induzida a se transformar em ímã na presença de outro ímã. Ok? Essas substâncias são as paramagnéticas. Eu até brinco que as substâncias paramagnéticas, os polos, eles ficam parados na presença do ímã. Eles não sofrem força de atração nem de repulsão. Ok? Se eu falar numa questão, já foi questão da FMG, o que acontecia com um filete de água, uma questão da FMG, o
que acontece com um filete de água caindo na presença de um ímã, ok? O que acontece? A água é um tipo de substância na natureza que, na presença do ímã, ela induz a ficar magnetizada. Mas na indução, o que acontece? O polo mais próximo do ímã vai ser o polo igual ao do ímã. De tal forma que essa água vai sofrer uma força de repulsão. Então, na questão, eu tinha que falar assim, o que acontece com o filete de água que está caindo na presença de um corpo eletrizado? Aí todo corpo neutro é atraído por um corpo eletrizado, esse filete era aproximado. E na questão vira e fala assim, e o que acontece com o filete de água na presença de um ímã? Aí ele era repelido, ok? Porque a água é repelida na presença de um campo magnético. As substâncias que são, assim como a água, repelidas na presença de um campo magnético, elas são chamadas de substâncias diamagnéticas. Ok? Diamagnéticas. Eu até brinco que as substâncias que são diamagnéticas, elas são distanciadas do ímã na presença dele, porque ela sofre uma força de repulsão. Legal? Então, olha quais são as formas diversas que uma questão pode cobrar para você identificar que existe uma interação magnética ali. Beleza? Ficou claro? E como ela existe? Pode ser atrativa, pode ser repulsiva, vai depender dos polos magnéticos, vai depender da constituição do material que está interagindo com aquele. Ficou claro, galera? Falta menos de um minuto para encerrar a minha aula e eu só gostaria de concluir com vocês que quanto à interação do ímã com corrente elétrica também existe, porque o que gera campo magnético são cargas em movimento. Então, se eu colocar uma bússola perto